É como se, basicamente, vocês tivessem que se guiar por vocês mesmos e não pelos outros a partir de hoje. Seja intuitivamente, seja racionalmente ou não, qualquer forma. Prefira errar por você do que errar seguindo o outro. Gente, eu tô sentindo um negócio tão. Eu tô sentindo uma bifurcação de caminho, sabe? Um caminho aqui e o outro aqui. É como se abrisse um grande abismo entre isso. Coisa esquisita. Nossa, isso aqui não é uma simples mensagem, não, tá, gente? Isso aqui vai. E eu não acho que vá só nessa estação, vai começar nessa estação, mas é um negócio. É como se essa mensagem aqui dessa estação fosse justamente pra vocês entenderem as dificuldades, se prepararem para os problemas, se repararem, vocês já começar a agir. É tudo ao mesmo tempo. Você não tem tempo de parar. Ai, vou parar porque o inverno é sobre refletir. Não, não tem essa não. Você não tem que refletir, tem que agir. Entendeu? Tá tudo muito assim, porque não tem tempo. Aqui não tem tempo. É como se fosse abrir um negócio assim, é como se não tivesse volta. É esquisito. Falaram assim que é justamente isso. Que não terá mais volta. E quem não seguir a si próprio, cairá. Não há tempo. Não há tempo mais. O tempo do ser humano já acabou. Olá, meu nome é Romanchir e hoje eu vim fazer uma leitura para vocês da estação de inverno. Esse é um quadro novo aqui do canal e toda virada de estação eu vou estar trazendo para vocês uma leitura referente à estação que está virando, tá? Então, a gente vai trazer essa leitura com o intuito de ajudar vocês de uma forma geral na vida de vocês, tanto espiritualmente quanto fisicamente aqui, né? Só que para vocês entenderem também que essa virada, quando vira estação, não é só sobre virar a estação aqui, troca da natureza em si, mas também que todos nós temos uma estação, um ciclo, né, de estações pessoal, tá? E isso é importante a gente saber, porque isso ajuda muito a gente em vários aspectos. Entendeu? Então, bora para a leitura. Então vamos lá, gente. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, tá? Vamos para a leitura de vocês. Vou estar tirando aqui com o Celtic, tá? Primeiro, eles querem passar algumas informações aqui. Quando eu falo eles aqui, gente, é o baralho, tá? Tá. Eles estão falando que essa estação de inverno vai ser uma estação onde muitas coisas vão se ramificar. E quando eles falam ramificar, eles falam tanto a natureza em si, quanto as pessoas, os pensamentos das pessoas, o mundo, né, vão se ramificar muito. Porque as pessoas vão perceber que há outras maneiras de viver, de pensar, de agir. E vai ser uma divisão. É esquisito, é como se o mundo se dividisse, assim. É muito estranho. Eu tô vendo a divisão, assim. Então, é como se tivesse, ó, o Brasil uma coisa, Estados Unidos outra, a China outra, a Austrália outra, tipo, como se fosse um negócio assim, entendeu? Uma ramificação muito grande de pensamentos. E por conta disso, possa ser que povos que são diferentes se unam de alguma forma, entendeu? Em prol de coisas. E essas coisas podem ser no geral, tá? Pode ser tanto grupos de pessoas só, pode ser algo mais nível mundial, pode ser formas de viver diferente. Olha, descobri essa forma aqui de viver que é muito diferente, aí todo mundo começa a aderir isso de uma forma, isso divide pessoas. Tem essas paradas assim, tá? E também estão falando para tomar cuidado com o frio. E quando eles falam isso, não é cuidado com o frio no sentido de tipo, ai, bota um agasalho. Eles estão falando da seca. E eles não estão falando da seca no sentido físico, mas interno, espiritual. Cuidado com a seca. E é uma seca congelante. É esquisito isso aqui, tá? Porque aqui significa o rompimento de muitas pessoas internamente. O rompimento de fé. E fé, assim, não tô falando de religiosa, fé em tudo. As pessoas secarem por dentro. Talvez muitas pessoas vão ter quebra de expectativas ou divisões sobre essas ramificações que pode acontecer de alguma maneira, né? E também o fato de que as coisas não vão ser como as pessoas esperam.
E é engraçado que o inverno, ele acaba em setembro, né? Ali em meados de setembro, né, gente? Por aí, né? É rápido isso aqui, tá? Só que são mudanças que podem acontecer prolongado. Mas que estou falando assim que pode acontecer primeiro aqui, internamente, ou as pessoas observando o mundo, e depois o mundo. Ou ao contrário, vai depender de como é que tá o andamento. Mas se a gente olhar agora o mundo, que a gente olha agora o que tá acontecendo, provavelmente vai acontecer primeiro no físico, para depois acontecer no interno. Outra coisa também que é interessante, me veio, tem uma leitura minha que eu fiz no domingo agora, que passou, e essa leitura fala sobre um alerta. Eu acho que tem a ver com essa mensagem específica aqui, tá? Que tem a ver com essa questão da quebra de expectativas. Então é bom vocês olharem lá, porque tem um pouco a ver, então eu acho que pode ajudar para complementar essa leitura aqui, esse ponto específico. Também estão falando que vai ser, para muitos, vão ser um momento de colheita. Muitas pessoas vão perceber como coisas irão crescer no inverno. E é engraçado porque lembra que eu falei sobre o ciclo pessoal no começo do vídeo? Para muitas pessoas, o inverno é o melhor momento para crescimento e para plantar alguma coisa. Para outras, não. E é por isso que é importante você saber o seu ciclo também. Ainda mais quando se trata de questões que a gente, vamos colocar aqui, materiais, financeiras. Por quê? Porque as estações, nesse caso nosso aqui, ela é eficiente mesmo quando se trata nesse ponto físico, financeiro. Então é muito bom usar para isso. Quando elas tratam no quesito emocional, aí a gente entra em outro aspecto das estações. Ou de sensibilidade espiritual, a gente vai trabalhando de cada forma, cada área. E aqui tá falando justamente que vai ser um momento de muita colheita. Tá falando física mesmo, tá? Física mesmo. Muita gente vai crescer nesse inverno, financeiramente, rapidamente, inclusive. E que quando for o próximo inverno ou verão ainda desse ano que vai vir, vai ser, vai ser tão sólido que ninguém vai conseguir derrubar. É, porque é uma coisa que ninguém consegue derrubar é o inverno, né, gente? E esse inverno aqui tá de lascar, viu? Agora tá falando de frio mesmo. Puta merda, tá foda. Então, assim, tá bem frio. Então, falando também sobre questões espirituais, sobre caminhos novos que vão surgir para muitas pessoas, que tem muita gente que tem ciclo pessoal do inverno. E eu falei dessa questão dessas leituras, dessas leituras, ó, desses caminhos espirituais, na leitura de espiritual que eu postei agora recente. Essa leitura em específico, ela fala de vários caminhos espirituais. Tem umas coisas ali que, né, gente, nossa sociedade não aceita, né, porque não é legal. Então, não façam. Não vão fazer. Também não falei no vídeo, mas vocês entenderam mais ou menos lá. Então é bom também que vocês verem, se vocês querem saber um pouco mais sobre a sua espiritualidade. Caso tenham interesse também de ver essa questão financeira ou espiritual, o link tá aqui na descrição, tá? Das minhas consultas aqui do meu site. Lá tem as consultas que eu tenho disponível. Se quiser, pode entrar em contato comigo pelo formulário lá, tá bom? Então vamos lá para a próxima parte da leitura. Agora a gente vai falar da parte ruim, né, das coisas, porque é a vida. E vamos ver aqui. Eu vou entrar com Santa Muerte, tá, gente? Uhum. Ok, ok. Eu ainda mostrei as cartas, né, gente? Eu viajo, eu fico falando, eu nem percebo. Deixa eu mostrar aqui a de Santa Muerte que caiu pra vocês verem. Eu esqueço de mostrar as cartas toda vez. Aqui veio essas aqui, tá? E veio mais essas daqui também. Eu me esqueço, eu nem lixo. Só vou lendo só e é isso aí. Vamos lá. Tá. Uhum. Eles estão falando sobre muitas pessoas ruírem financeiramente, tá? Durante esse inverno, porque vai ter muita mudança. A gente aqui não tá falando só sobre mudança energética, né? Nesse caso, ele entrou não só nessa questão energética, ele entrou em vários pontos. Pera aí, que é muita informação. Espiritual,
Pessoas que não só que trabalham com o espiritual, mas o espiritual que ajuda no financeiro despenca, e a pessoa despenca financeiramente. Tecnologia, isso é óbvio, né? Tá acontecendo com muita gente já. Então ele falou que vai despencar mais. Questões políticas também. E também pessoas que vão se despencar emocionalmente e logo vai acabar despencando financeiramente, materialmente, por conta de não conseguir sustentar a realidade que vive, porque não vai ter emocional ou cabeça pra isso. E ele tá falando que questões climáticas vai ser o menor dos nossos problemas. Sim, esse baralho é desse jeito. Ele fala desse jeito mesmo, gente. Que eu repeti, igualzinho que ele fala, meu Deus do céu. Ele falou que vai ser o menor dos nossos problemas. Outra coisa que ele tá falando também é sobre falsos magistas, falsos profetas, falsos espiritualistas. Gente, tem muita gente falando muita merda na internet. Puta que me pariu. Eu fico muito puta, velho. Não, você não tem tanta merda. Vai cair tudo. Muita gente vai começar a cair, porque são pessoas que não têm fundamento. E quando eu falo fundamento, eu não estou falando de livros, tá? Eu tô falando de pessoas que mentem contatos espirituais com outros seres que conversam com isso, conversam aquilo, e faz um monte de coisa e falou assim que vai cair tudo porque não são verdadeiros, não têm contatos. São pessoas que elas mentem contatos, mentem essas coisas para poder ter fama e ter visibilidade, para que as pessoas sigam o que ela acredita. Não é sobre o espiritual, é sobre o que ela acredita. E esse é o grande problema, entendeu? Então, assim, as coisas vão começar a cair, ruir para essas pessoas também. E é engraçado que tá embaixo da carta do que eu falei pra vocês sobre a seca, né? Eu acho que é justamente isso também, tá? Pode ser que isso encadeie muita coisa, porque tem muita gente que acredita, tem muita gente que assiste, que vê, e eu não tô falando só de pessoas da igreja, gente, tô falando no geral. A espiritualidade como um todo, tá? Seja tarólogo, seja oraculista, seja o que for, no geral, magista, tudo, tá decadente. Eu não tô falando de todo mundo. Tem gente que, apesar disso, faz um trabalho muito bom. Mas tem pessoas que não, que mentem na cara dura, sim, na cara fervente, dura mesmo, sabe? Tanto que, assim, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho muita coisa que eu vejo na internet que às vezes eu fico olhando assim e falo, não é possível. Tem coisa que eu sei que é mentira. E tem coisas que eu pergunto, já cheguei a perguntar várias vezes para os seres que me acompanham, né? Olha, isso aqui é verdade. Gente, o que eu não sei, o que eu não tenho certeza, ainda mais na história. Por exemplo, a história, ela é uma ciência exata, entendeu? A gente sabe disso. Então, tem coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo, os nórdicos. Vamos supor que os nórdicos tá faltando um pedaço da história. Eu não sei se as runas eram utilizadas pelos nórdicos, não tem um registro histórico. Caralho, você é espiritualista, então por que tu não pergunta pra porra dos caras, velho? Tu é espiritualista ou tu é historiador? Entendeu? É tipo nesse sentido. Eu pergunto pra quem tem que perguntar. Ué, eu não espero a história me confirmar. Tem coisas que são descobertas com o tempo. É muita coisa, muitos, muitos anos, milênios. Como é que eu vou saber? Entendeu? Então, assim, não tem como. Então eu pergunto, e sim, as runas foram usadas pelos nórdicos como oráculos. E não, não tem na história, só tem vestígios de um poema nas Edas, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é isso. Fim, perguntei, respondeu, acabou. É nesse sentido aqui. Por que eu falei isso? Porque ir atrás de informações, vocês mesmos começaram a ter mais discernimento também sobre as coisas que vocês ouvem. Porque isso aqui tem muito a ver com a seca que eu tô falando. E como isso vai desencadear problemas que as pessoas elas não sabem ser autossuficientes espiritualmente, elas não sabem ter discernimento, elas não sabem duvidar das coisas que tem aqui, e ainda mais ouvindo que as pessoas mentem e que nem tudo é verdade absoluta, nem tudo é comprovado, porque não tem fonte de comprovação. Então, pra mim, não faz sentido esse tipo de pensamento. Então, aqui vai desencadear muita coisa, então já pega a visão. A próxima seria aqui com o enforcado, tá? Nesse baralho. Olha, que pesado. É interessante essa carta. Lembra que eu falei dos frutos? Muita gente, Olha que loucura. Muita gente vai crescer enquanto muita gente está caindo. E não, aqui não é no sentido. Tem dois casos aqui. Primeiro, pessoas que vão crescer montando nos outros, na destruição dos outros. E pessoas que vão crescer
enquanto tudo está se destruindo. E não é ela fazendo nada pra alguém ou se aproveitando de alguém. É porque tudo em volta é um caos. E ela tá crescendo lindamente, entendeu? Porque tem coisas que não atingem todo mundo, gente. E nesse caso aqui, não vai atingir muita gente, tá? Mas quem tem que cair, vai cair. E pode ter certeza, as pessoas que caírem aqui vai ser pessoas que ou foram atingidas por essa seca, ou que pessoas que devem cair mesmo, tá? É muito sobre isso aqui, tá? Tomem cuidado com o que vocês ouvem por aí. É vocês terem esse feeling, entendeu? De falar, tá estranho. Peraí, entendeu? É muito sobre isso. Tá. Outro alerta. Isso aqui é muito mais pessoal, mas é pra muita gente. O pessoal de cada pessoa. Quando você estiver crescendo e se estruturando, lembra que eu falei pra vocês na questão do verão ou no próximo inverno pra muitas pessoas? Tomem cuidado com aquilo que vocês acreditam. Ah, e outra coisa. Tirem as espadas das costas, que é no sentido assim, as pessoas, elas sempre vão tentar acertar você de todas as formas, seja espiritualmente, seja no físico, em palavras, seja lá o que for que elas vão fazer. Então, tire seus espadas das costas. Use o seu poder, a sua fama, seja lá o que quiser fazer, não só para subir na vida, melhorar a sua vida, mas para se proteger. Use o dinheiro, use a fama para se proteger. É importante isso daqui, tá? E aqui é nível muito grande, sabe? É você se proteger mesmo, assim, de qualquer coisa que seja possível se proteger, se você puder, entendeu? Com o poder que você vai ganhar aqui, sim. Ele tá alertando sobre mudanças. Muitas pessoas podem se mudar de lugares constantemente, tanto de fora do país pra cá, como do país pra fora, porque vai ocorrer muitas mudanças, apesar dos problemas imigratórios que a gente tá tendo. Muita gente vai sair sem nada. Tipo, olha, foda-se, eu tô saindo, é isso aí. Tipo, não dá pra me ficar aqui. Entendeu? Então é meio que isso. Muitas mudanças. E é estranho porque eu não sinto que essas mudanças é só uma mudancinha. É como se as pessoas elas estivessem carregando os seus trapos, no sentido assim, sabe? Não me resta nada, só me resta a minha roupa do corpo, os cacarequinhos que eu tenho. É tipo isso aqui. É nesse nível, tá? Aqui tá falando sobre tomar cuidado com quem aparenta ser boa demais, que quer te dar demais. Ai, aquela pessoa, ai, você é tão linda. Sabe aquela pessoazinha que você vê que ela é tão doce, tão boazinha, que te dá o mundo, o coração dela. Cuidado com essas pessoas, tá? Ainda mais em um momento crucial desse, porque as pessoas elas podem ser bem falsas nesse sentido. Prefira acreditar em pessoas que discordam de você do que pessoas que concordam demais. Tome cuidado com pessoas que concordam demais com você. É esquisito. Ah, entendedores entenderão. Aqui fala. Isso aqui é uma mensagem para algumas pessoas, tá? Não tente atacar as pessoas, porque quem será atacado é você. Já tá falando aqui bem na lata mesmo, tá? Poxa. E pra quem quer construir coisas, ou já construir coisas, né, que vão crescer nesse inverno, verão e afins que eu falei, de vez de cair na torre, inverta ela. Ah, cresça invertido. Interessante, porque é como se ele estivesse pedindo para as pessoas inverterem a torre conforme a sua própria história e energia. Poucas pessoas vão entender isso aqui, tá? Porque isso aqui não é só sobre um pensamento de inverter a torre. É energeticamente falando. Isso aqui, esse tipo de conhecimento aqui é complicado. Não o conhecimento em si, as pessoas aceitarem que tem esse conhecimento, mas isso aí é outro papo, outra coisa, entendeu? Basicamente aqui é como se você fosse inverter o jogo ao seu favor. E assim, tem muita gente que vai fazer isso naturalmente, tá? Porque já faz isso na vida como um todo. Mas também tem muita gente que vai ter que inverter para que
construa as coisas de uma forma sólida, só que ao contrário. Interessante, mas acho que vai dar certo. Dá certo, vai dar. É esses os alertas que a gente tem. Bora pras runas, pra gente poder ver o que que tem nessa estação. Ai, gente, tudo. Peraí. Vou pegar aqui as runas na mão, gente. Vou jogar na mesa, tá? Que eu faço mão aberta. E aí a gente joga. Beleza. Tá, deixa eu só tirar aqui as runas que não vai entrar no jogo. Ah, tá. Ok, ok, ok. De uma forma geral, eles estão falando que esse inverno vai ser rigoroso no sentido de resistência. As pessoas vão ter que ser muito resistentes. E não só no frio, né? Porque tá um frio do cacete, mas no sentido assim, mental, emocional e de ser bem perseverar. Nossa, eu falo bem, né? Porra. Perseverar, essa palavra não tá saindo. Perseverar durante esse tempo, porque os acontecimentos que podem vir adiante, e aqui ele tá falando até um pouco adiante da estação, pode abalar um pouco, abalar muitas pessoas. Então, pede para que seja bem forte nisso. É a base disso aqui tudo. Veio a runa Urur. Gente, não dá pra mostrar pra vocês, não? Palhaçada. Aqui, ó. A runa do Auroch, né? E ela fala justamente isso aqui, tá? A força, sejam fortes, que vocês vão precisar. E é estranho que pareceu nem eu falando agora, credo. Então, assim, sejam mais rápidos que Hagalaz. Sejam rápidos, agem, comecem a agir rapidamente. Se você quer abrir um negócio, comece rápido. Se você quer, por quê? Comece. Porque vai ter obstáculo, normal. Mas é melhor começar antes que não dê pra começar mais. Eu não entendi o porquê isso. Seja pra qualquer coisa, tá? Tô usando negócio como exemplo. Mas é porque quando Hagalaz chegar, nem Raidou vai conseguir passar, mesmo sendo rápido. O ciclo se fechará e muitas pessoas não conseguirão mais crescer ou se transformar. O equilíbrio acabará. Nossa, eu odeio falar quando eu tô falando assim em parece que tem rima, porque eu tô literalmente canalizando tudo. Aí não tem um raciocínio, eu só vou falando. Ai, que coisa. É tipo como se fosse metáfora. Entendeu? Entendi, gente. Pega a visão. Pega a visão. Depois que o equilíbrio acabar, só restará guerrear. Para aqueles que forem rápidos, um novo ciclo se abrirá, mas terá que ser feito em comunhão e com intuição. Tá, aqui a gente tá falando de muita coisa. É como se basicamente vocês tivessem que se guiar por vocês mesmos e não pelos outros a partir de hoje. Seja intuitivamente, seja racionalmente ou não, qualquer forma. Prefiro errar por você do que errar seguindo o outro.
Gente, eu tô sentindo um negócio tão. Eu tô sentindo uma bifurcação de caminho, sabe? Um caminho aqui e um outro aqui. É como se abrisse um grande abismo entre isso. Coisa esquisita. Nossa, isso aqui não é uma simples mensagem, não, tá, gente? Isso aqui vai. E eu não acho que vá só nessa estação, vai começar nessa estação, mas é um negócio. É como se essa mensagem aqui dessa estação fosse justamente para vocês entenderem as dificuldades, se prepararem para os problemas, se repararem em vocês e já começar a agir. É tudo ao mesmo tempo. Você não tem tempo de parar. Ai, vou parar porque o inverno é sobre refletir. Não, não tem essa não. Você não tem que refletir, tem que agir. Entendeu? Tá tudo muito assim, porque não tem tempo. Aqui não tem tempo. É como se fosse abrir um negócio assim, é como se não tivesse volta. É esquisito. Estão falando que. Ó, falaram assim pra mim. Eu não sei nem. Parece uma voz feminina, masculina, não sei. Ou uma voz que é os dois juntos, eu não sei explicar. Falaram assim que é justamente isso, que não terá mais volta e quem não seguir a si próprio cairá. Não há tempo, não há tempo mais. O tempo do ser humano já acabou. A única coisa que resta a ele é seguir a si próprio. Porque enquanto eles seguiriam aos outros, as coisas continuarão do jeito que está. Não era para ser assim, mas é. Infelizmente. As pessoas, elas não têm noção de como viver. Então, se não aproveitarem, sofrerá. Ou fiquei tonta. Uh, hum, hum, hum. Nossa, gente, que negócio na cabeça esquisito. Pera aí. Dá uma tensão na minha cabeça. Ah, ai, credo. Ah, nossa. Tem alguém segurando nos meus ombros. Entendi isso aqui. É uma tática de guerra, gente, isso daqui, tá? Pra quem tá falando, é uma tática de guerra. Mas não só guerra, mas de sobrevivência. E para quem duvida que isso pode acontecer, você não precisa duvidar, é só você olhar o jornal, a sociedade, que você vai entendendo o que a gente tá falando aqui nessa leitura, tá? Pediram para tirar mais uma rodada de runas, porque eles têm mais coisa para falar. E dessa vez acho que são boas. Ai, cara. Agora foi alguém mesmo, gente, falando. Só quem tem dúvida. É engraçado porque nas minhas leituras particulares, geralmente eu não tenho tanta gente me acompanhando. Geralmente é eu e eu. Só que nessas coletivas eles aparecem mais. É engraçado. Eu acho que é por causa das pessoas. As pessoas que é muita gente, então tem muita mensagem pra passar. Olha, caiu no chão. Aí eles aparecem bastante pra se comunicar. Ai, ai. Peraí, gente, que eu vou tirar aqui, tá? Ai, que essas runas aqui, elas escorregam bastante na mão. Bora lá. Ô, minha amiga, volta aqui.
Vamos lá, vamos lá. Ok. Aqui tem dois caminhos diferentes, Hagalaz e Iera. Por incrível que pareça, Hagalaz aqui é um pouco mais dificultoso, mas não é ruim. É como se estivesse falando de dois caminhos, duas possibilidades para seguir alguma coisa. Tá. Tá, eles querem que eu explique para vocês um pouco sobre as linhas do tempo, que a gente vai falar de linhas do tempo agora. E sim, as runas dá para ler linhas do tempo também. Quem não sabe sobre linhas do tempo, eu vou deixar aqui na descrição um link explicando sobre a diferença sobre linhas do tempo, destino e previsão do futuro. Tá? Para vocês saberem um pouco. No caso das runas, aqui a gente vai ter interpretações tanto de. Para alguns vai ser o seguinte: essa leitura vai bater de duas formas para as pessoas. Estou explicando antes porque linha do tempo é complicado, senão acalma a zona. Para algumas pessoas vai ser dois tipos de linhas do tempo, diferentes para alguma coisa. E para outras pessoas vai ser uma vai representar o passado e outro o futuro. Uma previsão de futuro, ok? Só para deixar isso claro aqui. Para vocês não se perderem no negócio. Vamos lá. Aí vocês encaixem aí, tá? Na realidade de vocês, pela glória. Beleza. Tá. O que vai definir essa diferença dessas linhas é o seguinte, gente. O quanto você tá com problemas atualmente e o quanto você não tem problemas atualmente. O quanto de coisa você já concluiu até o momento. Seja esse concluir, seja você, eu fiz realizei vários sonhos, ou seja, concluir etapas de um projeto para colocar em prática. É um exemplo aqui, vocês encaixam aí, tá? Porque há necessidade de dinheiro rápido ou de consolidação. Você tem que entender o que vocês querem. Porque isso daqui vai definir qual linha será feito. Eu quero dinheiro rápido. Ok, você vai ter dinheiro rápido, mas vai ter complicações. E você vai ter que ser um pouco mais astuta, porque pode ter coisas que você não espera, tanto positivas, num boom, assim, muito grande, ou no sentido de você ter que ser um pouco mais persistente no que você faz, tá? Mas que quando terminar este caminho, nossa, essa não foi o que eu falei, não. Puta pariu, entendeu? Quando terminar este caminho, ele será, eu não diria, não é a palavra sólido, ele tá tão enraizado que é impossível você cortar um caminho desse, porque é como se você cortasse uma árvore e a raiz dela fosse tão grande, tão grande, tão grande que ela não morreria, ela ia crescer de novo como se fosse uma árvore de novo, tipo, normal. É muito louco, assim, tá muito enraizado. Interessante. Aqui, o que vai definir também é o que vocês querem. Por exemplo, tá, você quer dinheiro rápido porque você precisa, mas vai ser enraizado. O outro caminho é um caminho mais demorado. Só que ele vai exigir que você ande um pouco mais para isso. Porque é como se você dependesse mais do espiritual para isso acontecer, mas também dependesse de você ser um pouco mais incisiva com as pessoas, de onde você quer fazer as coisas. Ó, veio Algir. Gente, eu sou muito ruim assim. De mostrar. Por quê? É como se aqui você tivesse ele incisiva e botar o seu ponto na mesa. Por exemplo. Eu gosto de. Eu vou dar um exemplo mais idiota do mundo. Vamos supor que você gosta de azul e a outra pessoa de rosa. E você bate no peito e fala: rosa é para meninas, azul não é para meninas. Entendeu? É o exemplo mais idiota que vem na minha cabeça. Possível de ilustrar. É como se você fosse refutar o seu ponto. Não importa quem gosta ou deixa de gostar. Não interessa, você vai refutar todo o seu ponto. O que acontece? Só que quando você fizer isso, você vai ter que ser uma pessoa muito astuta intuitivamente. Tem que seguir o timing da intuição. Porque muitas pessoas vão tentar te parar de todas as formas para você não falar isso. Porque o que você fala é contra o que elas pensam. Só por isso, tá, gente? Só porque elas não conseguem
refutar o que você fala, ou porque simplesmente elas não são seguras daquilo que elas tanto pregam, falam, acreditam, vivem, sei lá o que, aqui, entendeu? Então você vai ter que ser um pouco resistente. E é engraçado que, apesar de eu achar Hagalaz um caminho um pouco mais cansativo, ele é mais enraizado. Esse aqui é como se você chegasse e já dominando o que é seu. Tecnicamente dizendo, você não vai ter que enraizar nada. É meu. Eu não preciso mostrar nada. Eu já sou. É meu espaço. Ah, mas você está chegando agora. Amor, eu não estou chegando. É meu espaço. Só estou ocupando ele. Basicamente é isso, entendeu? É como você chega com dois pés na porta e fala assim, ó, foda-se, é isso aí. Entendeu? Para muitos, isso aqui é algo que já aconteceu e a pessoa já está consolidada, ou é uma pessoa que está na metade do caminho, se for passado e futuro, tá? Para vocês entenderem, vocês não ficar perdidos aqui na interpretação. Seria basicamente isso. Isso daqui, gente, está sendo bem explícito sobre coisas, questões materiais, principalmente. E alguma coisa sobre posicionamentos espirituais. Seja, se não for questões, coisa, pode ser uma questão em família, alguma coisa assim. É como se tivesse que ocupar o seu espaço, independente das pessoas. E que não importa o que elas falarem, porque são só pessoas que não sabem nem o que estão vivendo. E que você não deveria se importar com esse tipo de opinião. Basicamente, é todo mundo um monte de cego no tiroteio, que não sabe de porra nenhuma. E você tá ali sabendo o que você quer pra sua vida, vai fazer as coisas de acordo com o que você acredita, com o que você quer, com a sua espiritualidade e afins. E tem um bando de gente achando que você tá mentindo, que você tá enchendo o saco. E não é mentira. É que você só está falando o que muitas pessoas não têm coragem de falar. Ou não ousam falar, ou não ousam ir além, ou seguir isso, entendeu? Então isso aqui tem a ver com isso aqui. Maravilhosa essa frase. Isso aqui tem a ver com isso aqui. Então, essa é a mensagem. Eu espero que isso aqui ajude, gente, a vocês decidirem alguma coisa aqui. Porque basicamente deram dois caminhos para a mesma coisa, só que de formas um pouco diferentes de como agir. E falaram aqui e complementaram, né? Falaram assim que para quem é passado uma dessas opções, saiba que você terá que retornar à opção anterior para que dê certo. Só é passado para você porque você não seguiu o caminho que você deveria seguir. Não é porque temos, às vezes, duas linhas do temporais para um caminho que as duas estão certas, mesmo que você chegue no objetivo. Porque às vezes o problema não é que é as linhas em si, só porque está disponível, quer dizer que é bom. Mas é que você não consegue bancar. Se você não consegue bancar, não é pra você, mesmo que seja possíveis linhas da sua própria história. Tô falando bem assim pra vocês entenderem essa questão das linhas aqui, ok? Então, gente, essa é a mensagem que a gente tem, né? Essa é a leitura que a gente tem da estação. Eu espero que isso aqui ajude vocês a direcionar alguma coisa na vida de vocês, tá? Não esqueça de comentar aqui, deixar sua opinião sobre as coisas que a gente falou nessa leitura, tá? Porque eu acho que foi bastante informação. E aguardem a próxima, tá? Porque quando virar a estação eu vou trazer a próxima leitura, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.